Olá amigos, estamos começando o nosso programa de hoje e hoje o nosso programa está itinerante. Nós estamos aqui na residência da Maria Cristina Paciuli, ela que abriu as portas do seu lar para receber aqui a nossa equipe e para apresentar o seu mais novo lançamento. A Cristina Paciuli, né, que todo mundo conhece, ela já tem várias experiências, já lançou outros livros. Uns, inclusive, a gente já mostrou aqui falando das suas viagens, das suas aventuras aí pelo mundo afora. E agora, dessa vez aqui, está para falar de um livro que ela conta um pouco da sua história, que é De Mãos Dadas com a Vida. Vou até mostrar aqui no início da nossa reportagem. Esse aqui já é meu, tá? Já está aqui com a dedicatória da minha amiga Cristina, em primeira mão. E esse livro, que vai ser lançado, breve vai estar aí à disposição de todos, vai narrar um pouco dessa história, mas eu não vou falar muito do livro não, quem vai falar pra gente é a Cristina. De antemão, Cristina, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade, você hoje abrir as portas da sua casa para receber a nossa equipe. Nossa, isso é um prazer, né? Sempre que vocês quiserem vir, as portas estão abertas, tá? E conta pra gente, Cristina, como que foi aí a construção desse livro De Mãos Dadas com a Vida. Esse é um de vários que você já escreveu, né? Esse é o quarto livro, né, que eu escrevi, e os outros 3 foram sobre viagens. Aí eles foram bem aceitos, as pessoas gostaram e tudo, então eu resolvi... tinha uma coleção de crônicas, né, que eu havia escrito, já algumas já mais antigas, outras bem recentes, e eu juntei todas e formei esse livro, né? Quer dizer, então essas crônicas são textos que você foi escrevendo aí ao longo dos anos e guardando. Sim. E, inclusive tem crônicas que eu fui professora primária, então eu tive muito tempo na escola Monsenhor Zé Paulino. E então uma das crônicas é sobre a escola Monsenhor Zé Paulino, quando eu estive, né, como lecionei lá. E depois tem crônicas sobre a minha mãe, tem sobre meu pai, meus irmãos, mas mais do que tudo lembranças da minha infância. Ô, Cristina, eu vou abrir aqui enquanto a gente vai conversando, vai folheando aqui. Isso. Por exemplo, aqui a gente tem logo no começo aqui uma sinfonia. Que sinfonia é essa? Essa sinfonia tinha uma novela que passava na Rádio Nacional, né, do Rio de Janeiro há muito tempo, e a minha mãe gostava de assistir essa novela, era às 10 horas da noite. E tocava uma música, assim, uma sinfonia do Mahler, e isso aí me impressionava, porque ela era muito grandiosa, muito bonita, e junto às lembranças da minha mãe, as lembranças dessas noites, e a lembrança da música, que era muito imponente, eu acabei escrevendo essa crônica. Certo, e a gente tem também outra aqui que é o vexame. O que é? O que aconteceu no vexame que está aqui guardado aqui nessa crônica? Então, o vexame foi o seguinte, eu era uma menininha que sabia declamar, né? Naquele tempo era declamar, recitar, né? E eu tinha a minha irmã mais velha que me ensinava muitas poesias e tudo. E teve uma festa na igreja presbiteriana e o pastor perguntou para o meu pai se eu poderia ir declamar uma poesia. E eu fiquei entusiasmadíssima e tudo, achei que aquilo ali seria igual ir na frente dos meus amiguinhos e declamar, né? E falei, não pai, eu vou assim, né? Aí meu pai falou com o pastor e eu fui. E quando chegou lá, na hora que eu vi aquela multidão na minha frente, né? E eu pequenininha, eu tinha uns 7 ou 8 anos só. Levou um susto lá. Aí eu falei, gente do céu, nesse tanto de gente aqui e tal. Eu falei o nome da poesia, o nome do autor, depois não saiu mais nada. Me deu um branco e eu fiquei fria. Falei, nossa, como que eu vou fazer e tal. Aí a minha irmã, que estava atrás de mim, deu uma ajudinha. E aí eu deslanchei e falei a poesia. Você lembra da poesia hoje? Ou não lembra? Não lembro mais, a poesia eu não lembro. Mas a história foi mais ou menos isso. Só que depois de mim veio uma outra menininha que recitou, aí a dela eu lembro. A dela foi a poesia Veludo, do Vicente Guimarães. E ela declamou maravilhosamente
sem interrupções, sem nada, poesia muito comprida, muito bonita. E eu falei, gente, não é possível, né? Eu engasguei, fiz um papelão e a menina da minha idade, tudo, falar essa poesia, eu tenho que conhecê-la, né? E nós ficamos amigas desde esse tempo e a vida inteira nós continuamos a nossa amizade. Então, infelizmente, essa minha amiga já faleceu, mas ela era Milva de Almeida Rossi, ela era professora de português e tem filhos, os filhos provavelmente vão no lançamento do meu livro, né? Então, nós nos conhecemos nessa ocasião aí. E o vexame foi esse, né? Foi esse, de ter esquecido lá, na realidade, o texto, né, da poesia. Agora tem um artigo aqui que me chamou muita atenção, O Medo de Cristo aqui. E eu até posso falar assim que tem uma história assim, mais ou menos baseada, que eu, quando era criança, eu tinha medo do Cristo da catedral. Que ia lá, porque ser cruz muito grande, minha mãe falava, você ficar fazendo naqui dentro da igreja, bagunça dentro da igreja, as feridas de Jesus vão vir pra você. Eu fiquei com aquele negócio assim, com medo. Agora, o que você conta a sua história? Qual que é o seu medo de Cristo aqui? O meu medo de Cristo foi o seguinte, a história, eu fui em São Bento do Sapucaí com a minha irmã, e não lembro mais com quem. E nós fomos à igreja. E num lugarzinho, assim, meio um tipo depósito da igreja. Sim, eu já fui lá, eu sei como né? É. Tinha a imagem de Jesus morto, né? Que carregam na procissão do enterro. Uma imagem bonita lá, guardadinha. Por sinal, ali. E aquele lugar meio escuro, aquela imagem, Jesus assim muito sofrido, né, com todos aquele sangue, com as chagas e tudo. E eu olhei e aí falei, gente, né, que medo. Comecei a ter medo daquela imagem e depois comecei a chorar, porque eu era muito pequenininha, devia ter uns 5 anos mais ou menos. E aí eles falaram, não é verdade, é só uma estátua, é uma imagem. Não fez arte não. Eles me acalmaram, mas aí ficou um tipo de um trauma. Eu não podia, eu chegava numa igreja, eu não podia ver a imagem de Jesus morto, sabe? Então custou para eu, depois de muitos anos adulta, eu falar, não, tem que vencer isso, né? E chegar perto da imagem e tudo. Ainda mais essas imagens mais antigas, elas representam a realidade, né? Nossa. Praticamente é esculpido a pessoa mesmo, a gente acaba ficando mesmo meio eu acho que além da imagem, assim, o ambiente, né? Porque era meio escuro. É uma igreja antiga, é uma igreja que tem pouca iluminação. Não, lá realmente, eu falo pra você que eu conheço a igreja lá, dá pra ter um pouquinho de medo mesmo. Amor aos trens. Fala pra gente. Eu também sou apaixonado pelo trem, né? Esse daí... Saudades aqui da época que o trem passava em Pouso Alegre, né? Esse aí foi causado pelo meu pai, porque meu pai era da região de Batatais e acabou vindo para Pouso Alegre, né? E se casando aqui com a minha mãe e tudo. Mas eu acho que ele tinha, assim, muita saudade da região dele. E ele gostava de trens. Então ele me levava de vez em quando, né, na sexta-feira, que era um dia que o trem passava, ele me levava na estação para ver o trem. E eu ficava encantada com aquilo na estação hoje. Então tinha vendedor de pé de moleque, tinha, né, gente chegando, gente viajando, e aquele barulhão do trem, aquela fumaça, né? Aquilo ali me encantava. Você lembra mais ou menos a época que era isso? Eu acredito 59 por aí. Deve ser 59, 58. E era uma curiosidade para ver também quem vinha, de onde vinha, né? Tinham os motoristas de táxi, né, que ficavam já ali perto para poder pegar os passageiros. Nessa época, o que você lembra de Pouso Alegre? Como que era a cidade? Então, eu lembro que geralmente os passageiros ali iam para o Pouso Alegre Hotel. Ficava onde? Ficava na avenida, onde que mais ou menos um pouco para cima de onde era aquela sede do Correio hoje. Ah, tá. Sabe? Sim. Ali tinha um hotel grande, né? Era da família Brandão. E então tinha o Pouso Alegre Hotel ali. E os passageiros que iam ficar aqui em Pouso Alegre geralmente ficavam ali.
E também tinha o Monsenhor Zé Paulino, que sempre a escola já era ali mesmo, a praça, mais ou menos, né, mesmo formato A catedral de agora. já era essa atual. A catedral que eu lembro já era atual. O clube literário também, né, que eram do lado de lá tinha as casas pernambucanas antigas, né? Na esquina o Cine ali, né? Glória, logo depois das casas pernambucanas, Cine Glória. Já existiu o Fontanário, a Nossa Senhora dos Namorados, continuava mesmo. Continuava, né? continuava do jeito mesmo. Que era lá, tá hoje. Isso foi antes dos anos 60. Era 50, 51. Então era uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade que resumia aqui na região central, né? O Santuário, Ah, sim. Catedral. Inclusive, essa rua nossa, né, que nós estamos aqui na João Basílio com a Dom Assis. Então, a Dom Assis, ela ia até o quarteirão ali do Pizzaiolo e quando chegava ali, ela acabava. Ela era uma rua sem fundo, porque na esquina do lado de lá do Pizzaiolo, onde que é hoje aquela loja de colchões ali era uma casa muito antiga, acho que o senhor chamava Juca, não sei se era Juca Rios, e a casa vinha até onde hoje é a rua. Então, por exemplo, eu ia no Colégio Santa Doroteia estudar, então ou eu tinha que ir pela Comendador, ou tinha que ir pela Bom Jesus, porque ali não tinha passagem. Ah, então ela acabava ali. Acabava ali. E já existiu o Educandário, antes foi até um hospital. O Educandário, sim, né? Do hospital eu não lembro. É mais antigo, mas ali era uma Santa Casa. Mas o Educandário, que a gente chamava orfanato, né, sempre era ali. Aí depois eles abriram, né, compraram essa casa do seu Juca e abriram a rua que sobe ali no calçadão do Pucine. Então ficou interessante. E conta pra gente, Cristina, a história da tia portuguesa. Você tinha uma tia portuguesa? Ela não era bem tia, ela era muito amiga, o casal português era muito amigo do meu irmão que morava em São Paulo, porque o senhor português, seu Antônio, trabalhava na Vigor, que era onde meu irmão trabalhava também. E eles eram portugueses, vieram para o Brasil e tinham 3 filhos, e por eles terem esses filhos, que eram mais ou menos da minha idade, o meu irmão acabou me levando na casa desse casal. E essa tia era maravilhosa, ela chamava Maria Amélia, mas a gente chamava Tia Melinha. E então ela me ensinou a cantar umas musiquinhas portuguesas, sabe? E fazia uns pratos muito gostosos. E era uma pessoa, beijava muito, a gente não era muito assim de muito beijo na minha casa, né? E ela gostava Aí ela gostava de me abraçava, Cristininha, me chamava de Cristininha, abraçava, então ficou na memória, né? Aquilo. Ficou marcado. E veio também aqui para as páginas dos Veio vídeos. para a página. Agora, uma coisa que muita gente está aqui em casa e às vezes recebe, o pessoal costuma fazer muita piadinha, né? E a Cristina, não sei se é piada, se aconteceu alguma coisa, vai falar pra gente que presente de sogra é esse, Cristina? Um presente de sogra, se você quiser, eu até mostro para você tá aqui. E para os telespectadores que ele tá ali. É o seguinte, é que a minha sogra, ela era muito presenteadeira. A gente vai mostrar no vídeo o presente da sogra. Vamos mostrar o presente da sogra. O pessoal em casa já tá vendo aí já o que é. E que presente foi esse? Então, aí quando nós voltávamos da Itália, sempre ela queria me dar um presente a mais. E eu falava, mas a senhora já deu presente de Natal, nós passamos Natal. Não, mas esse é presente de despedida e tal. Aí eu falava, bom, então teve um ano que eu era louca por causa de uma boneca italiana, sabe? Mas eu tinha vergonha de ir lá na loja e comprar a boneca, porque eu falava, não, né, uma pessoa adulta, vou falar que a boneca é pro meu neto, né? E aí ela insistiu muito, não, escolhe seu presente e tal, você quer um perfume, você quer uma echarpe? Não, então sabe o que eu quero? Eu quero o Titio Bello, que é a boneca italiana
Títio em italiano é gordinho. Então, Títio Belo é gordinho. Essa Belo. boneca que vocês aí de casa estão vendo no vídeo aí, a boneca. Esse aqui é o presente da sogra, né? Presente da sogra, que não foi, né? Não foi presente da sogra. Se quiser, que eu tá aí hoje. vou ali O pessoal de casa está vendo, o pessoal de casa já está vendo. A gente está mostrando para eles esse presente. Olha o presente bonito da sogra que a Maria Cristina ganhou, essa belíssima boneca. Bom, Cristina, eu estou vendo aqui que você que escreveu vários livros aí sobre viagem e teve medo de viajar? Como assim? Tem. O pior que... Tem até hoje? Hoje não. De vez em quando. Sabe por quê? A gente vai ficando mais velho, né? Não tem jeito de escapar disso. Então, você fica pensando assim, nossa, eu vou viajar, mas e se eu sentir alguma coisa na viagem? E se eu tiver alguma coisa e atrapalhar a pessoa que está junto comigo, né, minha companheira? E se eu sentir alguma coisa e estiver num país distante, que eu não sei falar a língua, né? Então, geralmente, antes de viajar, às vezes dá dor de barriga, dor de cabeça. Que é a tensão, sabe? Né? Pré-viagem. Ou então você fica com taquicardia e fala, nossa senhora, acho que eu não vou. Nem dorme à noite, né? Nem dorme à noite. Mas isso assim, uma semana antes já. Próximo mesmo. Sabe? E então acabei fazendo, né? Escrevendo uma crônica sobre isso, né? Sobre essa tensão que a gente fica. E uma vez eu estava na Itália e eu ia viajar para Jordânia. Mas eu fiquei tão impressionada que eu não estava sentindo bem, que eu estava com dor no peito e não sei o quê, que a minha cunhada me levou no hospital. Aí nós fizemos exames lá, tirou eletro e tudo. Aí, não, tá ótimo e tudo. Aí eu fui, né? Foi tranquilo, né? Fica tranquilo. Depois que viaja, aí tá tudo, né? Tá tudo certo, bem. Né? Verdade. E certo mesmo vai estar nossa pauta que nós vamos fazer agora. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso programa. Hoje falando aqui direto da casa da Maria Cristina Paciulli, ela que abriu as portas do seu lar para receber a nossa equipe e para também apresentar De Mãos Dadas com a Vida, o seu livro que está sendo lançado aí, e daqui a pouquinho vai falar mais detalhes e a gente continua contando histórias, porque tem muita história e eu vou falar para você que vale a pena você conhecer o livro da Maria Cristina. Já já a gente volta com o nosso programa e continua a nossa entrevista. Olá, de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Câmara. São 5 horários alternativos para você ficar por dentro das principais notícias, aqui no Jornal da Câmara. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida.
Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Ok, voltamos aqui direto da residência da casa da Maria Cristina Paciulli, que gentilmente aqui aproveito, viu, Cristina, para te agradecer, que recebeu a nossa equipe de braços abertos, toda a família dela aqui reunida para receber a gente e para trazer aí informações do livro dela, que tá para ser, já está sendo lançado também, vai ser lançado esse ano de 2018. Esse é o seu livro de 2018, o lançamento, né? Esse é vai ser lançado no dia 11 de agosto, né? Que vai ser sem ser o próximo sábado, o outro. E vai ser no Centro Cultural, que é ali o antigo fórum. Das 2 às 6 da tarde eu vou estar lá recebendo os amigos, espero que todos compareçam, né? Os meus amigos, as pessoas que gostaram dos livros anteriores, então tem um livro novo aí para aproveitar vocês. E você também pessoalmente contar essas histórias que está contando para o telespectador aqui, né? Isso, tem muita história, né? Devem ter umas 40 histórias ou 50, então, né? Tem bastante história aqui, a gente só está fazendo uma pincelada do que está acontecendo aqui, as histórias aqui dentro do livro De Mãos Dadas com a Vida, da Maria Cristina Paciulli. 13 é do marido? 13 é do Roberto, ele é italiano? Ele é italiano, E o Paciulli é italiano também, mas é dos meus avós. O Paciulli é do que o pessoal conhece aqui, do Alberto Paciulli? O Alberto Paciulli da rua era meu pai, né? Porque o meu pai tinha granja também, né? A granja fazia parte, olha só que bacana. E aí depois o meu irmão também chamava Alberto Paciulli Filho, né? Que faleceu também. Então ali eles foram meio desbravadores ali da região. A região do Ribeirão das Mortes, quem passa ali para aquela região. Aí em homenagem ao meu pai, a rua ficou chamando Alberto Paciulli, né? Então, Paciulli é do meu pai e o 13 do meu marido. Agora, voltando aqui ao seu livro, a magia do sótão. Você frequentava muito o sótão aqui na... Olha, eu gosto muito de sótão, sabe? Eu gostaria de morar numa casa que tivesse sótão. Quando nós viajamos, às vezes eu falo, vamos ver, Roberto, se a gente arruma um hotel que o nosso quarto fique no sótão. Não sei, é uma coisa assim, uma atração. E esse sótão da história, ele é bonitinho porque eu estudava acordeon, estudei durante uns meses, ou algum ano, não sei se chegou a ano, estudei acordeon com... Hoje ela é minha vizinha, a dona Ieda, e é senhora do seu Eron Patrício, que faleceu esses dias.
Então a Dona Ieda dava aula de acordeon e nós tinha vários alunos da Dona Ieda. E a casa que a Dona Ieda morava tinha um sótão. Então eu pedia para ela, para depois da nossa aula, né, da aula de acordeon, se eu podia subir um pouquinho no sótão. Ela tinha uns livros lá. E ela falava, não, Cristina, pode ficar, fica aí à vontade, tudo, né? Então eu subia e ficava encantada, porque além do sótão tinha livro, né? Entendi. Eu sentava aí eu ficava ali um pouquinho, tinha algum livro, ela falava, olha, pode pegar alguns livros que você quiser, você pode levar para você ler e tudo. Então eu conto essa história aí, né? Olha só. E de volta à juventude, o que seria? Esse também é interessante, porque quando eu era jovem, eu fiz parte do grupo Gente Nova. Não sei se você já ouviu falar, né? Se os espectadores já ouviram falar. Era um grupo de jovens, chamava Grupo Gente Nova e o símbolo era GGN. Nós tínhamos um padre que era nosso orientador. E nós fazíamos um trabalho social lá no bairro do Aterrado. Nós éramos divididos em equipes, então tinha a equipe da visita que ia visitar as pessoas carentes ali. Tinha uma equipe médica, porque nós tínhamos um médico voluntário que acompanhava a gente. E esse médico, com alguns membros ali do grupo, atendiam pacientes. Tinha uma equipe da farmácia, nós conseguíamos, né, remédios e a gente distribuía. Desculpa, tinha a equipe dos catequistas e tinha mais alguma divisão que eu não lembro bem, mas era uma coisa muito bem estruturada, muito bem coordenada. Nós tínhamos reunião no sábado à tarde e depois no domingo de manhã nós íamos lá para o Aterrado e distribuíamos para fazer esse trabalho. Então eu conto um pouquinho sobre esse grupo e depois eu conto a diferença assim, que eu pessoalmente acho entre a nossa juventude dos anos 60, 70 e a juventude atual, que eu acho assim com pouco idealismo, né, que não preocupa muito com os outros, não hoje preocupa é uma juventude muito, mais virtual, né? Virtual e mais assim, mais egoísta, né? Não é idealista como nós fomos. Então eu conto isso, eu acho que é assim interessante, não sei, é meu ponto de vista, né? Mas mais ou menos é isso que está nessa crônica. Pra gente estar encerrando a última crônica, senão a gente vai ficar aqui contando e a Cristina é um amor de pessoa que recebe a gente muito bem. Imagina. Vocês aí de casa estão, né, tendo essa oportunidade de conhecer. Conta pra gente esse encontro com o maestro, como que foi? Esse encontro com o maestro até deve ter muita gente que me conhece pelo Facebook, que é amigo pelo Facebook, que ficou sabendo a história. Eu lembro dessa Você história, lembra? mas é bom a gente contar de novo. Pois é. É que eu fui com uma amiga em Manaus e nós ficamos num hotel, um hotel muito bom e tudo. E quando eu desci do elevador para tomar café numa manhã, nós acho que ficamos uns 4 dias ou 5, eu falei, gente, mas eu conheço essa pessoa, né? Aí eu lembrei que era o maestro João Carlos Martins. E fiquei entusiasmadíssima, porque eu sou fã do maestro, né? Então, eu falei, eu tenho que ir lá conversar com ele, falar que eu gosto dele, tudo, né? E aí eu fui. Ele é uma pessoa maravilhosa, muito simples, sabe? Parece que ele te conhece já e tudo. Foi muito agradável. Pediu, meu celular não estava comigo, ele pediu para o secretário dele para pegar o celular para tirar uma foto nossa que eu queria. Bom, aí e ele falou assim, olha, você está falando que você gosta muito de mim e tudo, das apresentações, hoje vai ter um concerto lá no Teatro Amazonas. Eu falei, nossa, eu tô sabendo, eu vou e tudo. Bom, aí eu falei com a minha amiga, né, que estava comigo, a Deia, e nós fomos para o Teatro Amazonas. Só que nós chegamos lá assim com bastante antecedência, mas pegamos uma fila imensa e acabou que quando faltavam umas 20 pessoas para chegar em nós, eles falaram, não cabe mais no teatro.
Aí eu fiquei apaixonada, né? Falei, ai, não é possível. Falei, ai, mas eu encontrei com o maestro, que tá no mesmo hotel que eu. Ele mesmo falou para eu vir, né? Bom, mas aí não deu certo. Falei, ai, aí até chorei de tão frustrada e tudo, decepção, né? Mas aí, por coincidência, quando chegou no outro dia, eu desço no elevador e encontro com o maestro de novo. Aí ele falou, você foi no concerto? Porque aí ele já tinha me conhecido, né? Eu falei, ai, maestro, falar a verdade pro senhor, não consegui. Aí contei a história. E aí ele ficou chateado, mas por que você não me chamou? Eu falei, mas eu ia chamar o senhor, estava a imprensa inteira lá, o senhor estava com o prefeito da cidade, tudo, não tinha como chamar o senhor. Ah, mas você devia ter falado tal. Eu falei, bom, não tem importância, né? Fica para outra vez. O senhor, quando tiver uma apresentação em São Paulo, eu vou. Mas eu acho que ele ficou com tanto dó, porque eu fiquei assim emocionada a hora que eu contei a história, né? Aí ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar duas entradas para você. É fácil para você ir a São Paulo, de Pouso Alegre? Porque ele inclusive tem um irmão que foi professor aqui na faculdade de Direito em Pouso Alegre. Um irmão, assim, com uma formação muito grande, tudo, foi professor aqui, tudo conhece. Então ele conhecia Pouso Alegre por causa desse irmão. Aí ele falou, é fácil para você ir? Eu falei, não, é fácil sim, tudo. Então ele me deu 2 ingressos para uma apresentação que seria, acho que 17 de dezembro, nós estávamos em novembro, e aí eu fui no concerto. Aí dessa vez, né? Você conseguiu acompanhar. Consegui, fiquei pertinho, e aí foi uma realização total, né? Que bacana. Ô, Cristina, quem quiser, como que faz para adquirir, para ter um exemplar do seu livro? Então, o meu livro vai lá no lançamento, né? Ele vai estar lá à disposição de quem quiser adquirir, e depois ele vai ficar na Livraria Intelecto, tá? E também, se alguma pessoa quiser vir aqui em casa e adquirir aqui em casa também, tá às ordens. Eu vou ficar muito feliz com quem vier aqui pegar o livro. E no dia 11 de agosto você vai estar lá? Dia 11 de agosto eu vou estar no Antigo Fórum, e das 2 até as 6 da tarde, né? E eu espero que vá bastante gente, né? Que tenham gostado dos livros anteriores, que são de viagens, mas esse daí também é interessante. Não, com certeza. Né? O pessoal já teve uma ideia do que tem né? Lucas também, aí é interessante, que a gente não comentou. Tem alguns personagens de Pouso Alegre, por exemplo, o Orveto Butti, sabe, que foi uma pessoa maravilhosa e que era casado com a minha madrinha, então era meu padrinho. E ele era uma pessoa maravilhosa, então tem uma crônica dele. Tem uma crônica sobre o Joaquim da Farmácia, que era um farmacêutico antigo aqui, muito querido. Então ficou muito... É um livro bom para as pessoas matarem saudades de pessoas que fizeram parte da história de Pouso Alegre. Né? Tem o Dr. Júlio Aprilino Lages, que foi meu vizinho, né, há muito tempo, hoje é falecido, mas foi professor na Faculdade de Direito, é uma pessoa muito respeitada, que eu escrevi também sobre ele. Da Dona Evangelina Miranda, que foi minha diretora. Então tem personagens também, além das minhas histórias pessoais, né, tem histórias também de pessoas aqui de Pouso Alegre. Tudo assim muito conciso, né, muito só uma pincelada e tudo, mas tem. Cristina, quero agradecer sua disponibilidade de abrir as portas aqui da sua casa, receber a nossa equipe, para mostrar pra gente que de mãos dadas com a vida, esse livro aqui da Maria Cristina Paciulli, 13, isso. Certinho? Obrigado, certinho. Viu, Cristina? Nada. Pelo carinho, pela amizade. Imagina, obrigada de vocês, né, do Lucas, de todos os funcionários que participaram aí, e espero vocês lá no dia do lançamento. Tá? Obrigado, a gente agradece a vocês pelo carinho, pela audiência, pela sua companhia, e a gente volta com o nosso próximo programa. Até lá, forte abraço.